O cristão, ele pensa que a religião dele é a verdade absoluta, que as outras é mentira. Bom, começa como, né? Como eu falei, pela fala dele aí, porque ele diz que toda religião que não for cristã é falsa. Então, o judaísmo é falso. Se o judaísmo é falso, o cristianismo também é, porque o cristianismo é feito em cima do judaísmo. Não tem para onde correr. Cara, é muita loucura. Essas pessoas não sabem o que dizem, não sabem o que escrevem. Pode ter faculdade disso, faculdade daquilo, eu não conheço esse rapaz aí, se ele tem alguma formação ou como é que é, mas parece que não adianta as pessoas estudarem, elas não entendem as coisas, elas confundem tudo. Tudo em prol de defender uma ideologia religiosa, uma crença. Infelizmente, não tem como considerar as loucuras que essas pessoas falam. E vamos considerar ignorar, na verdade, né, essa maluquice que ele falou aí. Vamos falar desse conjunto de crenças, de ideia, que é o judaísmo e o cristianismo. Porque o cristianismo, como eu mesmo afirmei aqui, afirmo quantas vezes for necessário, porque qualquer pessoa que tem o um mínimo de conhecimento bíblico sabe que Jesus é um personagem construído em cima do Primeiro Testamento da Bíblia, o cristianismo é todo construído em cima do Primeiro Testamento da Bíblia. Só o Paulo, né, esse escritor que se intitulou Paulo, que vem com coisas divergentes, né, com coisas diferentes. Ele está criando aí uma nova religião dentro da própria religião. Bom, mas vamos se ater a Jesus e o Javé. Como é que podemos considerar que o Javé, né, o Deus dos judeus, o Deus aí do Primeiro Testamento da Bíblia, é um Deus de verdade se ele aparece a partir de um certo ponto? Como que eu estou falando isso? A partir de um certo ponto. Porque quando se trata de religião, seja ela qual for, ela quer dar respostas para a realidade, aquilo que nós vemos, ouvimos e experimentamos, aquilo que faz parte da nossa existência, da nossa vida. A religião tenta dar respostas para isso mesmo sem uma explicação e sem um fundamento lógico, né? Quer colocar que Deus é o criador de todas as coisas e esse Deus é o Deus desta religião. Imagina que existe um Deus e que esse Deus criou todas essas coisas que existem. Todas as coisas que existem, não vai sobrar nada. É o universo, é tudo, no conceito que nós temos hoje, né? Na época que foi criado esses deuses, essas pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje, essa ideia de universo, de sistemas, de galáxias e tudo mais, né? Hoje em dia nós temos até aí a ideia de que possa existir até mesmo outros universos, né? Naquela época eles não tinham essa ideia. Naquela época eles tinham uma ideia de que a Terra era única e todo o sistema estava dentro desta Terra aqui. Então, imagina que um Deus criou isso, esse planetinha com essas pessoas dentro e tudo mais. Aí abandonou. Por que abandonou? Porque a religião quer dar respostas para a realidade, né? Então vamos para a realidade. Dentro da realidade, aquele povo que criou esse Deus Javé aí, o Deus do judaísmo, do Primeiro Testamento da Bíblia, ainda não chegamos no segundo, ele só surge a partir de um certo ponto onde aquelas pessoas tinham outros deuses, aquelas pessoas sacrificavam a esses deuses, elas tinham o costume de sacrificar até mesmo os próprios filhos para esses deuses. Isso é visível, o reflexo dessa cultura ainda continua dentro da Bíblia a partir do surgimento do Deus bíblico, do Deus Javé. Aparece o povo sacrificando os próprios filhos para esse Deus Javé. Então, esse Deus criou tudo, abandonou todo o seu povo, tudo, né? Levando em consideração as pessoas de outras culturas, de outras nações, porque esse Deus teria criado tudo. Ou tem outro Deus que criou outros? Não, o crente não quer aceitar, né? É o Deus dele que criou tudo. Aí ele abandonou. Ele resolve aparecer quando está desse jeito. Essas pessoas criaram seus próprios deuses, estão adorando conforme as suas ideias, conforme a sua cultura, sacrificando os filhos, sacrificando animais, estão brigando, se matando por terra. Aí ele escolhe um povo, que é o povo que escreveu a respeito desse Deus aí, e ignora todos os outros povos, entre aspas, porque não totalmente. Ele precisa apoiar esse povo que está em confronto com esses outros. E
coloca como algo abominável o que outras pessoas estão fazendo e como aceitável e correto e moral e ético o que esse povo está fazendo, visto que os dois estão fazendo a mesma coisa. Invadir terras, matar, sacrificar os filhos, sacrificar animais, todos faziam a mesma coisa. Dá para entrar na cabeça de um ser racional de que esse personagem criado por esse povo é o suposto Deus que havia criado todas as coisas? Professor, como você sabe, eu sou ateu. E como a maioria das pessoas aqui também sabe, eu sou ateu. Mas se eu estiver errado, ignorando toda a lógica, porque o meu ateísmo não se baseia em Bíblia, a Bíblia é apenas um estudo que eu fiz para saber que esse Deus aí é um personagem, e entender, compreender e passar essa informação para as outras pessoas. Mas se eu estiver errado, professor, ignorando toda uma lógica filosófica, e caso venha a existir um Deus, esse Deus não é o Deus de nenhuma religião, muito menos o Deus do povo de Israel. E sendo Jesus, repetindo o que eu disse no início, criado em cima do judaísmo, jamais Jesus pode ser um ser verdadeiro. Minha gente, parece que o negócio vai pegar pro Iago Martins. Eu quero dizer, tá? Que no Twitter, o RC, estão descendo a borracha. Estão descendo a borracha. Não adianta. E ele não apagou. E ele não apagou o texto. Entende? Ele não apagou. E o mais interessante, eu acho que o Iago estava com falta de engajamento. Que não é possível. Um cara que de alguma forma é um influencer religioso, né? Aos poucos vai aí se inserindo também no debate público político, vem a público e faz uma declaração dessa, só pode para mim uma coisa, RC, ou está com carência, porque é um ato de irresponsabilidade. O texto do Iago Martins só faz com que o sentimento de intolerância, sim. Porque a intolerância, ela começa a partir do momento que você acredita que só a tua religião é verdadeira, só o teu credo é o verdadeiro, só o teu Deus é o verdadeiro. Veja, o próprio cristianismo é resultado de um processo de intolerância. Eu disse que no início dos movimentos cristãos, eles foram vítimas de um processo de perseguição e intolerância. Partindo, por exemplo, do que formulou Inácio de Antioquia, não aceitando os aparatos teológicos traditivos dos primeiros cristãos, mostra o quão é perigosa a intolerância. E vem um cara, publicamente, escreve um texto, cara, dizendo que que toda e qualquer religião, que a não ser a cristã, é falsa, que tanto o Islã quanto o... Agora é interessante. Por que ele não colocou? Eu vou pegar aqui, RC. Eu tô curioso. Uma coisa, RC. A pilantragem. Aí algumas pessoas querem que eu trate esses caras sem um ad hominem. Não tem como. Não é porque eu não tenho a competência para debulhar o Iago Martins num debate, que não vai sobrar nada mesmo dele. O que eu estou querendo só mostrar para vocês é simplesmente a covardia. RC, leia aí para mim, no segundo ponto, se o Iago fala do judaísmo. Ele inclui o judaísmo nisso? O que ele não entende é que no islamismo, o islamismo é uma religião monoteísta, sim. Eles acreditam em Alá. Tem Maomé como seu profeta. Entende? Eu li aqui a obra para vocês. Mas por que ele não fala assim? Não,
o judaísmo? Porque o judaísmo tem algumas crenças, inclusive o judaísmo ortodoxo. Gente, que são de tirar o fôlego, hein? Mas interessante, ele fala do islamismo, mas ele não joga o judaísmo dentro desse contexto. Né? Porque tem judaísmos, assim como tem islamismos. Porque, apesar de o islamismo ser plural, você não pode dizer que o islamismo, veja, no islamismo adoram demônios. É mentira do Iago. O Iago desconhece os ramos do islamismo. Provou isso aí. Ele provou isso. Assim como no cristianismo, existem todos os tipos de segmentos, com diferentes vertentes, diferentes filosofias, diferentes teologias, diferentes formas de liturgias. Por exemplo, para o Iago Martins, o falar em língua estranha, aquela coisa psicodélica de rodar, pular, perambular, ou virar Batman, Homem-Aranha, aquilo aí é coisa do demônio. Então, eu queria saber a falta de preparo intelectual e acadêmico de um cara que diz que no islamismo adoram demônios. Generalidade. Porque no islamismo existem segmentos. Tanto que, para você ter uma ideia, existem segmentos do islamismo que têm uma visão um tanto mais plural sobre deuses. E alguns desses estão na Índia. Faz em torno aí de 170 mil islâmicos, muçulmanos, que aderiram uma crença que se mescla ao próprio islamismo. Então é de uma bestialidade o que esse cara fala, que eu não consigo chamar ele de gente. Um cara desse, para mim, não é gente. Para mim, é um animal com aquela orelha grande, que eu não posso falar o nome, que vai... não tem como.